Pessoal, então conforme eu tinha combinado com vocês, estou postando aqui as correções dos exercícios daquela listinha que eu mandei, tudo bem? Vou fazer agora nesse vídeo a correção dos exercícios 1 e 2 e vou fazer no próximo vídeo a correção dos exercícios 3 e 4, beleza? Então, o que diz o exercício 1? O que vocês lembram aí quando vocês leram o exercício 1? Tá? Vamos ler o enunciado. A tabela abaixo mostra as temperaturas máximas e mínimas em um determinado dia em várias cidades do mundo. Então, pessoal, aqui é importante esse exercício para ajudar vocês a sempre praticarem a leitura de tabelas. Tá? Então aqui eu tenho as cidades, então eu tenho a tabela e com as colunas. Numa coluna eu tenho as cidades, então por exemplo, eu tenho aqui Manaus, Oslo, Praga, Seul, Viena e Sydney. Então tem uma coluna nessa tabela com várias cidades. Nesta coluna eu tenho as temperaturas mínimas, certo? Em um determinado dia em cada uma dessas cidades. E, da mesma maneira, eu tenho aqui as temperaturas máximas. Beleza? Tudo bem? Tá certo. Agora, pessoal, o que é que eu quero saber? Tá? Igual aquele vídeo lá do YouTube, não é do tempo de vocês lá. O que eu quero saber? Vamos ver no item A. Vamos ver no item A. Os itens é que vão me perguntar aquilo que eu preciso responder. Tá? Quais são as cidades que possuem a maior e a menor temperatura máxima, respectivamente? Então eu quero saber, em primeiro lugar, o que quer dizer esse respectivamente, pessoal? É que vocês devem obedecer a ordem que as coisas aí estão aparecendo na pergunta, beleza? Que coisas são essas? Temperatura maior e temperatura menor. Então então não está escrito respectivamente. Então eu quero, em primeiro lugar, eu tenho que escrever qual é a cidade que possui a temperatura maior. Vou lá, anoto e depois escrevo qual é a cidade que possui a menor temperatura máxima. Então, primeiro, eu quero a maior temperatura máxima e depois eu quero a menor temperatura máxima. E aí, pessoal, como que eu julgo aqui o que é a temperatura maior ou a temperatura menor? Certo? Nós ainda não formalizamos muito bem esse conceito do que é o número maior inteiro, do que é o número menor inteiro, certo? Mas eu dei para vocês, sim, eu fiz com vocês. Nós temos como referência para fazer esse julgamento do que é a temperatura maior, do que é a temperatura menor, o termômetro. Certo? Então olha só. Lembra do termômetro? Eu vou fazer um rascunho do termômetro aqui. Vou construir um termômetro aqui, ó. Quando eu estou resolvendo exercício, pessoal, eu faço os meus rascunhos, né? Então, ó, eu tenho aqui. O que é o termômetro? É um tubo de vidro, certo? Tá bom? E aqui eu tenho a fazer aqui de outra cor, tá? Certo? Tá? Um tubo aqui com mercúrio. E, pessoal, isso aqui é graduado, né? Isso aqui tem uma escala, tem uma numeração. Certo? Então, o que eu falei com vocês na aula teórica, na aula que eu
fiz as contextualizações que são parecidíssimas com essas. Que aqui eu tenho uma 0 grau, né? Que assim, esse negócio de ser quente, de estar frio ou estar calor, depende de quem julga, certo? Dependendo do lugar que você está, lá na Rússia, no inverno, você falar para o cara que 10 graus está muito frio, ele vai tirar sarro da sua cara, porque ele vai falar que ele está acostumado com temperaturas de menos 20 graus, menos 25 graus. Beleza, mas olha só, eu tenho aqui a referência, e aí eu tenho 10 graus, 20 graus, 30 graus, né, e assim por diante. Enfim, eu tenho que ter um limite aqui. E aqui menos 10 graus, menos 20 graus, certo? E o que eu falei para vocês, pessoal? Que quanto mais alto nessa escala, você tem uma temperatura maior. Beleza, pessoal? Então aqui, com esse referencial que nós temos, faltou o sinal negativo aqui, né? Com esse referencial que nós temos, nós conseguimos julgar qual é a maior temperatura máxima e qual é a menor temperatura máxima. Então vamos responder o item A, certo? Tá bom? Então olha só. Qual que é a maior temperatura máxima ali, pessoal? Ó, o 33 está aqui para cima do 30, certo? Eu não preciso ficar escrevendo muita coisa aqui não, certo? Ó, 33 está para cima do 30 aqui, então até agora ele é o mais alto. Então aqui eu tenho o 3 um pouco acima do 0, tenho novamente o 3 que repete, certo? E aí eu tenho 3 de novo. Então olha só que fácil, todas essas cidades possuem temperaturas máximas iguais, tá? E aí eu vou para Viena. A Viena, pessoal, está abaixo de 0. Aqui, ó. Viena já está aqui embaixo. Menos 6. E Sydney está 24 graus. 24 graus está abaixo daquele 33 ali, pessoal. Beleza. Desse julgamento que nós fizemos aqui, qual é a cidade que possui a maior temperatura máxima? Manaus, certo? Ó, a temperatura é a temperatura que nesse termômetro aqui, na escala do termômetro, aparece mais em cima. Então, Manaus. Então, eu vou escrever maior temperatura máxima Manaus, certo? E qual é a cidade que possui a menor temperatura máxima? Dessas temperaturas máximas, qual é a menor? Qual nós acabamos de dizer que aqui no termômetro aparece mais embaixo? A cidade de Viena. Então a menor. Pessoal, vocês sabem o que significa isso, né? Então aqui, ó, menor temperatura, que eu estou repetindo. Temperatura máxima é Viena. Certo? Beleza? Vamos continuar. Agora o item B. Meus pincéis já estão secando. Beleza? O verde tá bom. O verde tá ótimo. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. E quais são as cidades que possuem a menor e a maior temperatura mínima, respectivamente? Então eu quero primeiro a menor temperatura mínima. Então eu vou olhar para cá. Eu quero saber dessas temperaturas mínimas qual é a menor.
Beleza? Então, novamente, eu vou usar o termômetro. Essas anotações que eu estou fazendo, vocês podem fazer. Desculpa, essas anotações que eu estou fazendo não. Essas coisas que eu estou falando, vocês podem ir anotando. Certo? Tá bom? Então, por exemplo, quero saber das temperaturas mínimas. Qual é a menor? Então, olha só, 23 graus, que é a cidade de Manaus, tem temperatura mínima de 23, está acima do zero. Certo? Então, aqui, ó, Manaus. Tá em 23. 23 está aqui, ó. Vou escrever aqui, certo? Manaus. Tá bom? Oslo. 1 grau. Está um pouquinho acima do zero. Certinho? Vou colocar um O aqui para vocês não achar que é zero. Tudo bem? Praga. Está abaixo do zero. Praga está abaixo do zero. Seul está abaixo de zero e está abaixo de Praga. Certo, pessoal? Olha só. Praga está aqui, menos 4. Menos 4. Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E Seul está abaixo ainda. Então olha só. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Está aqui. Então, ó. Seul. Seul. Beleza? Menos 8. E Viena está mais para baixo ainda. Viena está mais para baixo. Certo? E Sydney está para cima, né? Está acima do zero, mas está... É a cidade que possui a temperatura mais alta, é a cidade que está mais acima aqui na escala? Não, em cima dele tem quem? Manaus. Aqui, ó, 18. 18 graus aqui, ó. Sydney. Sydney, certo? Essas anotações que como eu tô falando, vocês podem fazer o esqueminha e vocês irem escrevendo isso, para vocês irem desenvolvendo a ideia também, tá? Beleza? Então, pessoal, qual é a cidade que possui a menor temperatura mínima? A cidade que possui a menor temperatura mínima, pessoal, é Viena. Aqui, ó, está mais embaixo aqui. Então, a menor temperatura mínima. Viena. Certo? E a cidade que possui a menor temperatura... Não, desculpa. A cidade que possui a maior temperatura mínima é Manaus. Certo? A maior temperatura mínima. Poderia ter feito esses risquinhos, né? Mas não fiz, agora já foi. É Manaus. Certo? Tudo bem, pessoal? Você pode ver que as cidades coincidiram, né? Tudo bem? Agora, nós vamos ver... Agora que tem que fazer conta, né? Agora que a coisa encrenca um pouquinho. Quais são as cidades que possuem a menor e a maior variação de temperatura, respectivamente? Né? Lembram como é que calcula a variação de temperatura? Pega a maior temperatura e subtrai a menor temperatura. Então nós temos que fazer as variações para todas. Certo? Para todas. Beleza? Então vamos lá. Vamos calcular as variações. Tá? Vamos calcular essas variações. A, B, C. Esse pincel vermelho já faleceu. Vamos usar o verde. Tá? Então vou fazer a variação de temperatura para Manaus. Esse cálculo
a gente vai fazendo aqui. Quando só aparece número positivo é uma beleza, né? Então olha só, Manaus. Então eu vou pegar qual que é a temperatura máxima? 33. Qual que é a temperatura mínima? 23. Então a temperatura máxima 33 graus menos 23 graus igual a 10 graus, né, pessoal? Certo? Tudo bem? Vamos lá. Oslo. Fazer cada um. Oslo. Qual que é a variação de temperatura? 3 menos 1. 3 graus menos 1 grau. 3 graus menos 1 grau. Que é igual a 2 graus. Então eu tive uma variação de 2 graus. Oslo, Praga. Praga tem uma variação. A maior temperatura é 3 e a menor temperatura é menos 4. 3 menos 4. Certo? Beleza? Então aqui eu vou ficar com... Ah, vocês lembram da regra? Já estou fazendo a conta sem lembrar, né? Sem lembrar vocês. 3 menos, que já é o menos aqui do cálculo de variação. E quando você tem um sinal negativo no número, quando o número ele é um número negativo, você separa por parênteses. E da regrinha do professor Ronaldo, menos com menos, né? Sinais iguais na multiplicação e na divisão é mais. E quando você tem essa sobreposição aqui de sinais, certo? Menos com menos, mais também, como nós já fizemos na outra aula. Então aqui, ó, eu faço essa regrinha, né? Esse sinalzinho aqui para mostrar que esse menos com esse menos é mais. Então aqui eu vou ter 7. Porque é 3, vai ficar 3 graus. Vai ficar 3 graus mais 4 graus. Que é igual a 7 graus. Então eu tive uma variação de 7 graus. Tudo bem? Praga, Seul. Seul. Pessoal, vou fechar a porta aqui, que tá um barulho aqui fora. Tá? Seul. Então eu tenho 3 graus menos 8 graus. Certo? 3, que é o maior, menos o menor. Certo? Vendo o horário aqui, tá bom. Menos com menos, mais. Certo? Menos e menos, mais. Então eu vou ter 3 mais 8. Então eu vou ficar com 3 graus mais 8 graus, que é igual a 11 graus. Beleza? E o qual que falta? Faltam vários, né? Eu fiz de Seul, falta de Viena. O Viena menos 6 menos 10 graus. Certo? Tudo bem? E aqui você menos e menos novamente. Mais. Então aqui eu vou ficar com menos 6 mais 10. Certo? Da regrinha do professor Ronaldo. Menos 6 mais 10, você vai fazer 10 menos 6. Certo? 10 menos 6, 4. Qual que é o número que possui maior módulo? 10. Então, 4 positivo. 4 graus.
E Sidney, certo? Sidney, você vai ter Sidney 24 graus menos 18 graus, que aí é mais fácil, né? 24 graus menos 18 graus. 24 menos 18 nós sabemos que é 6 graus. Beleza, pessoal? Não cabe nem a resposta aqui, tá? Então, onde que eu vou colocar essas respostas, né? Eu vou colocar a resposta aqui em cima, tá, pessoal? Vocês coloquem a resposta embaixo, continuem no caderno de vocês, mas como não cabe aqui, eu vou colocar a resposta do exercício 1 aqui em cima, tá bom? Então, a resposta do exercício 1. Resposta do exercício 1. Quais são as variações de temperatura? Pessoal, o que acontece? As variações de temperatura são sempre números positivos, então é fácil você julgar, tá? Como são números positivos, a ordem dos números positivos nós já conhecemos, tá? Então é mais tranquilo para você julgar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos anotar as variações para depois ver qual que é a maior, qual que é a menor. Beleza? Então vamos lá. As variações são 10 graus, 10 graus. Primeira variação, que é a variação de Manaus. Oslo tem uma variação de 2 graus. 2 graus. Praga tem uma variação de 7 graus. Seul tem uma variação de 11 graus. Viena tem uma variação de 4 graus. E Sidney tem uma variação de 6 graus. Dentre esses números aqui, qual que é o menor? É 2. Esse 2 corresponde à variação de temperatura em qual cidade? Oslo. Então, pessoal, qual é a cidade que possui a menor variação de temperatura? Oslo. Oslo. Então, vou escrever aqui, menor variação. Oslo. Certo? E qual que é a maior variação? Vamos ver, qual que é o maior número aqui? Entre 10, 2, 7, 11, 4 e 6. 10, né? E esse 10 corresponde à variação de qual cidade? Manaus. Então, qual é a cidade que possui maior variação? Manaus. Maior variação. Manaus. Certo? Vocês escrevam variação aí, tá? Que aqui não cabe. Manaus. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como esse exercício ele é bem longo, né? A resolução dele, eu vou pausar o vídeo aqui e vou resolver esse exercício no próximo. Certo? Já vou deixar escrito aqui. Terminou esse vídeo, vocês já acessam o próximo, que já vai estar a correção desse aqui, ok? Até mais!